caráter do Pai, a mesma essência do Pai. Todos nós somos chamados como filhos de Deus. Então, o chamado para ser santo, esse traço de caráter na nossa vida, ele começa com a santidade, separação. A Bíblia define o chamado divino para o homem: o ser vem antes do fazer. Então, ser vem antes de fazer. Por que a maioria das pessoas querem fazer alguma coisa? Porque o fazer não implica em mudança, mas o ser implica em muita mudança. Então, ser santo vem antes de fazer alguma coisa. Não é realizando obras que você vai ser reconhecido por Deus, mas é o ser santo. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Amém? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, gente, o principal chamado de uma pessoa é para ser santo. E por que isso? Porque nós sabemos de onde viemos. A coroa da santidade. O sacerdote foi chamado para ser e não apenas fazer. Êxodo 28, verso 36. Êxodo 28, verso 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Uau! Separado. Você é alguém separado. Volto a dizer, porque as pessoas querem fazer, porque elas não querem ser. O ser vem antes do fazer. Então, antes de você fazer alguma coisa, seja primeiro santo. Santifique-se. Projeto divino: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Tá? Nós não vamos ler tudo, até por conta do horário. A santificação a santificação inicial e a progressiva. Esse nós vamos ler. Primeiro, Isaías 1,18, perdão. Isaías 1,18. Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então, é interessante esse processo de santificação. Eu olho muito para mim antes de olhar para os outros. Quando nós convertemos, nós chegamos cheio de pecados, né, e de mazelas. E aí começa um processo inicial de santificação. Algumas coisas vão sendo tiradas, vão sendo pedidas por Deus. Mas é um processo, ela é progressiva. E como ele diz aqui, venham, vamos refletir juntos. Ou seja, deixa eu te mostrar o início e a progressão da santidade na sua vida. Infelizmente, muitas vezes as pessoas, em sua maioria, elas não conseguem terminar, né, esse processo, porque a carne fala mais alto. E, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Quando o cara começa com uns cacuete, não, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que tem que ser assado. Não, velho, é porque já foi, já era, não quer mudar. Se começa a querer arrumar um jeitinho, vou falar uma coisa meio pesada aqui, mas se você já teve experiência sexual antes de casar, isso é um problema seríssimo.
você vai ter que lidar com isso de uma maneira terrível. Por isso o apóstolo Paulo diz que o bom é que não se toque em mulher. E vice-versa, né? Que não se... Porque a sua natureza vai começar a arrumar tanta coisinha para querer justificar. Mas o que já teve de gente? Não, pastor, eu estou saindo, porque meu tempo nessa igreja... Ah, vai catar coquinho, filho. Meu tempo aqui acabou. Aí quando você vai ver as postagens na rede, está lá na prostituição. Casa de qualquer jeito, antes do tempo. Se arrebenta todo, se arrebenta toda. E o impressionante, gente, eu falo isso com muita experiência, é que a pessoa ainda não muda. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês, repita comigo, que todo o espírito, você observou que aquele espírito que está ali, está com o E minúsculo, lembram? Toda vez que o espírito for com E minúsculo, de quem é o espírito? Do homem. Maiúscula de Deus. Aí ele diz que o espírito, ou todo, né? Aí ele diz o que também? A alma, vontade, intelecto e emoção. Não é? Eu penso, logo ajo, calma, raciocínio. A alma, e aí tem o corpo, que é a concretização da vontade, do desejo, de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, processo de santificação completa. Esse é o projeto divino, tá? Vamos lá, a questão do ser versus fazer. O que fazemos deveria ser uma extensão do que somos. Mateus capítulo 7, vamos lá? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam aquilo que eu acabei de falar, gente. O fazer deve ser uma extensão do ser. Existe um ditado muito diabólico, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, minha filha? Não pode. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Alguém disse isso na Bíblia. Quem foi? O que foi que ele disse? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em nome de Jesus, como eu queria que esse auditório tivesse tomado, né? Sei que muitos têm ocupações, mas eu vou exigir que todo mundo assista, para entender que o importante não é cantar, dançar, pegar uma plaquinha, ficar lá na frente, ir para a sala das crianças, estar na filma. Isso é bom, você ajudar no reino, maravilha. Mas antes disso, sabe, o fazer, ele deve ser uma extensão do que eu sou. Gente, eu nunca quero saber como é que uma pessoa consegue servir no reino de Deus em pecado, em prostituição, em adultério, em fornicação. Como é que a pessoa tem coragem? Vou falar uma coisa pesada aqui, de ter a cara de óleo de peroba, não é mais nem de pau, de óleo de peroba, e sabe, servindo o pão da ceia, ou botando a mão na cabeça de crianças, ensinando crianças. Já teve gente aqui que saiu pocando da igreja comigo, porque queria ensinar ainda as crianças em homossexualidade, em prostituição. Eu falei, rua, meu filho, você está doido, você está maluco. Teve um que
assim, eu tive que botar para... Não, tira essa criatura. O cara está vivendo em promiscuidade de uma forma terrível. E quem está ensinando as crianças? Meu amigo, para tocar nessas crianças, pelo amor de Deus. Sangue. Aí, filho, aí o pastor não presta, aí já sabe como é que é. Mas é assim, não tem condição. O cara tem que ser uma extensão do que ele... Fazer tem que ser uma extensão do que ele é. A liderança é fundamentada no exemplo. Vamos ler só um. Vamos ler Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Aí olhe para cá. Pronto, agora você está começando a descobrir porque é que esse que vos fala não presta para muita gente. Eu me lembro, numa reunião aqui desse lado, com o pastor da antiga Manaim, tinha um grupo de umas 38 pessoas. Eu me lembro que eu sentado aqui olhando para cada um deles, eu vi muitas barbáries acerca do pastor, mas eu olhei para a maioria e disse: a metade não fica nessa igreja, porque o coração é perverso, é maligno, é diabólico, estão fazendo antes de ser, que de santidade não tinha nada. Tanto é que eu conversei com o pastor e ele me abriu o leque de algumas situações. Eu fiquei assim horrorizado. Falei: como é que essas pessoas conseguem ser tão malignas? E eu já vivi situações com pessoas. Eu vivi uma situação tão triste. Eu estava conversando com um antigo camarada que andava bem pertinho de mim. O cara pisou na bola feio. E aí eu fiquei sabendo. Essa é uma das mais recentes. Já tiveram muitas. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei: como é que você está? Não, estou bem. Eu fiz igual o Natan, esperando que ele abrisse o pecado, né? Mas está bem mesmo? Não, eu estou bem. E o cara falou: não acredito que esse cara tem a cara de pau. Casamento. Deixei ele falar. Depois de um jejum. Aí eu cheguei assim. Estava com a prova do crime. Aí eu olhei assim, falei: tá tudo certo. Não tem nada para falar para mim. Não, pastor, que é isso? Aí eu peguei assim e falei: você conhece esse cidadão? O cara ficou branco. Disse: cara, como é que você tem a cara de pau de não? Rapaz, aí a gente não presta. Teve um outro, já acontece essa experiência. O cara trouxe a amante para um culto, gente. Ainda me apresentou no final. E só. E naquele dia, quem estava aqui lembra, eu ia pregar uma palavra e disse: gente, não sei porquê, Deus está mandando eu pregar sobre o adultério de Davi. Não sei quem estava nesse culto naquela época. E eu disse: meu Deus do céu. Falei: gente, não sei porquê Deus está me mandando pregar sobre o adultério de Davi. Aí rapaz, eu falei: como é que... Depois eu falei: não, rapaz, o próprio Deus mudou a palavra. O cara não teve vergonha, ainda chegou com a cidadã aqui na frente, me apresentou, junto com a mulher que era uma amiga que não sei o quê. Na quarta-feira, a mulher me liga, porque a cidadã mandou no carteiro dela um envelope cheio de fotos do adultério dele. Diga aí, cara. Isso é o que eu vivo aqui. Vocês não têm noção. Eu estou contando algumas partes. Eu estou contando algumas coisas assim, bem. Eu vou matar, não. Leva a mulher. Fala: não. E na época eu tinha arrumado um emprego para o cara. Peguei a família. Vocês não têm noção do que a gente fez pela família. E eu disse: não, irmão. Eu falei: rapaz, se essa mulher ficar aqui, vai ter B.O. E aí eu falei: não, vamos conversar com ele lá no gabinete. Eu falei que se ela começar aqui, ela vai pegar uma faca para matar. E aí esperei ele chegar do trabalho, final do dia, sento com ele. Digo: não, deixa eu ver se ele vai confessar. Cara, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Aí esperei, não tem nada para me dizer não. Aí eu peguei o envelope. Aí peguei as fotos. Estava lá o cara de cuecão, todo arranganhado.
Falei, isso aqui, irmão. Não, mas que... Rapaz, a cidadã sai de lá de dentro do meu gabinete, dá uma voadora nos peitos do cara. Cai ele e ela no chão, eu vou no meio para poder desapatar. E morde o cara. Eu falei, Jesus, a gente entra em cada uma. É sério, vocês estão falando. Eu apaguei a luz, né? O pessoal lembra disso. Eu apaguei a luz, não tinha ninguém. Eu digo, eu vou apagar a luz aqui, porque vai que eu parecia que eu já estava sabendo que o troço ia pegar fogo. E ela em cima, você me traiu. E eu, calma, irmão, e puxa a irmã. Filho, você quer ser pastor? Tem certeza, de verdade, que você quer ser pastor? É muito. O cara chega, né? Pô, tudo organizado, bonitinho. Os meninos, nota 10, a turma da salinha. Mas vem viver o dia a dia, filho. A você ver. Fomos parar na Unimed. Ela teve um colapso lá, ficou roxa. Ele, eu matei minha mulher. Eu digo, você matou mesmo, desgraçado, dá para ir. Jogo ela dentro do meu carro. Isso tem uns 20 e tantos anos. Jogo ela no meu carro, na época eu tinha um Polo. Quando lançaram o Polo, corre para a Unimed. Chega na Unimed, a mulher toda roxa. Leva logo para a emergência. Chega na emergência. A médica, meu Deus, pega o desfibrilador. E fala. Aí eu, sei o que? Eu digo, eu sou pai dela. Quase a minha idade. Você é pai, né? Eu sou pai espiritual. Aí entra com ela. E eu disse, fica aí, velho. E o marido, matei minha mulher. Chega na emergência, a médica lá, ressuscitando a criatura. Meu Deus, que pode, né? E ele tá louco aí no mundo. Eu falei, não. A médica olhou para mim, o que aconteceu? Foi uma raiva que ela teve. Raiva de quê? Eu falei, não, o marido botou um pá de gaia. Não falei assim, não, né? O marido traiu ela. Traiu. Eu falei, tá lá fora. Não diga esse desgraçado que nem entre. A médica tá... gente, aí eu falei, saímos uma da manhã. Aí para onde for, lá para nossa casa. Sabe o que aconteceu no final? Vou adiantar um negócio. É muita safadeza, né? Pastor, nós decidimos. Deus falou conosco que nós vamos sair da comunidade, porque o nosso tempo acabou aqui na igreja. Vou falar o tempo da safadeza, só se for. O final da história é triste. Então, seja santo antes de fazer. Seja o exemplo. A instrução de Jetro, né? Homens de verdade que aborreçam a avareza. Aí ele diz, os diáconos, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Ao anjo da igreja de Éfeso, performance versus identidade. Vamos lá, essa é boa. Apocalipse 2, do 2 ao 5. Vamos ler. Apocalipse 2, do 2 ao 5. Conseguiu? Conheça suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você pode tolerar homens maus, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser homens e mulheres que não tolerem o pecado. Não é família, é filho. Não interessa. Não adianta você estar lacunhado com o mal. Não vai funcionar. Não, pastor, mas eu vou tolerar. Vai dar BO. É melhor se der BO você dizer assim, não, eu não tolerei, não fiz parte desse troço, fez porque quis, do que você ficar ali cozinhando a situação e depois dar problema. Deus vai te culpar. Deus vai culpar você. Deus vai culpar você. Seja alguém que não tolera. Não tolera. Vamos lá. O pregador desqualificado. Esse é interessante. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então alguém que deseja ser um líder, alguém que deseja ministrar a palavra
e não entra nesse processo, e a gente já fala isso há anos, né? Ele está desqualificado. Não tem como. Ele tem que ser alguém que não faça, em hipótese alguma, a vontade da sua carne. A carne vai pedir, e vai, meu filho. Pode ter certeza que vai pedir, mas você não vai deixar. O caráter do líder, né? Então, eu estou rindo aqui porque eu amo essas coisas, gente. Eu sou apaixonado por isso. Estava falando com o pastor Marcelo, falou, cara, eu linkei com vocês porque é o que a gente vive, é a mesma essência. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Do 1 ao 3. Do 1 ao 13, né? Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se soberbece e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia indiscreto nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançaram uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Sabe a minha maior tristeza? É que a observância disso aqui tem sido esquecida. Tem sido esquecida. O caráter de um líder, ele vem antes de tudo. Gente, eu vou falar uma coisa pesada, não tem problema nenhum porque está sendo gravado. Eu tenho vergonha do que aconteceu recentemente com um camarada, né, que é cantor, é pregador, milhares de seguidores, mas milhares mesmo. Foi ridículo que esse idiota, eu chamo esse cara de idiota mesmo, fez recentemente. O meu ministério vem primeiro que a minha mulher, que a minha família. Isso é um imbecil, cara. Isso é um idiota. As mensagens, eu vou falar porque está no YouTube ainda, até hoje. A abençoada que está aqui, inclusive tem o nome de Dalila, né? Dalila, nome bem propício. A irmã era Dalila, o nome da minha. Cara, desculpa as irmãs, mas isso foi a conversa que rolou. Você estava naquele culto, com aquele vestido, e ela ainda diz, eu estava lá, mas eu estava sem calcinha. Gente, o cara famoso. Muitos de vocês até ouvem músicas do cara, palavras. Sabe qual foi a maior safadeza das safadezas? Foi a liderança chegar e ainda apoiar um cara desse. 5 dias depois ele está lá em São Paulo num evento dessa grande denominação que para mim não quer dizer nada. E ainda botar o cara para ministrar, porque o cara é famoso. Esse cara tinha que ir para a latrina, mesmo, tomar vergonha na cara. O cara é pastor, líder. Foi interessante que eu cheguei para um desses pastores que são dessa denominação. Esses caras, vocês não fizeram nada com o cara, rapaz. Como se isso fosse... O pastor Nani Azevedo, né, botou pocando, criticando, falando, eu fui em defesa desse camarada, desse canalha. Então é o que a gente vê, parece que não tem mais caráter. Acabou o caráter do líder. Que absurdo. Vamos lá, 3. Antes dizeis-me aqui, envia-me. O profeta Isaías nos inspira a responder sim a Deus. Gente, é interessante porque dentro
desse processo do id, do dizer sim a Deus. Eu vou antecipar para a gente, né? Você tem que olhar o aspecto da santidade na sua vida. Você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer. Tanto homens como mulheres. Às vezes as pessoas acham um exagero. Quando a gente diz, não dê carona na mulher se estiver sozinha, né? Não dê. Chegou na casa de uma irmã, se estiver sozinha, não entra. Muito cuidado no tato com as irmãs, procedimento com a casada, procedimento com a solteira. Muito cuidado. Vamos lá. Mas antes de dispor-se a fazer algo para Deus, ele reconheceu a importância de refletir a santidade de Deus em sua vida. Foi quando ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e um homem de impuros lábios, e Deus vai e toca na boca dele. Então ele reconhece, Isaías reconhece essa questão da santidade. O bom era que todo mundo que quisesse fazer alguma coisa, porque quando alguém se dispõe a sentar ali para mover uma câmara aqui, sei lá, para estar lá fora, para servir algo ao pastor, para poder colocar a mesa, servir o pão, o vinho. Eu vou ter uma reunião agora, ainda esse mês, com os obreiros. Vai ser rochedo, cara. Nossa, mas eu com muito amor e carinho, eu vou espancar na Bíblia mesmo. Vou pegar a Bíblia, mas vou bater de Bíblia. Porque não dá para a gente estar servindo de qualquer jeito. Gente, não dá. Nem mentira, sabe? O cara quer servir, me perdoe, mas como é que está o casamento? Tem problema de casamento? Tem. Mas isso não pode ser uma coisa constante. O relacionamento tem que ser um relacionamento que flui. O mínimo que eu vou exigir é ser casado, você tem que estar muito bem com a tua mulher. Não estou dizendo que você tem que ser 100%. Mas, cara, a mulher tem que te amar, você tem que amar a esposa. A família tem que estar em ordem. Que adianta você estar aí na frente, você está aqui do lado, se o casamento não corresponde. Isso é uma mentira. Reflita na santidade de Deus em sua vida. Vamos lá. Deus ainda tem provisão de santificação. Quando Deus chega, toca na boca do cara e tal. Antes de ser abundante na obra, nos é ordenado primeiramente ser firmes e inabaláveis. 1 Coríntios, nós vamos ler 5:58. Então seja firme, inabalável. Tem gente que qualquer coisa, presta atenção, eu não quero mais, eu vou acabar meu casamento, eu vou me embora. Não, peraí. Como é que você quer servir na obra de Deus se você ainda tem esse pensamento? Crises é para serem resolvidas. Decidir ser e então transbordar isso através do fazer. Resumindo, seja santo antes de fazer qualquer coisa. Eu vou entrar num ponto bem crítico, tá? O cara quer casar, a moça quer casar, ou então a pessoa separada ou separado, não conhecer Jesus, aí quer entrar no outro padrão de relacionamento. Velho, você tem que entender que o padrão de relacionamento é o mesmo. Não é porque eu fui casado, né, que agora eu acho que eu não tenho. Aí é que você tem que expressar santidade. Aí é que você realmente tem que entender que o erro não pode ser cometido novamente, mas tem gente que não. Tem gente que não. É louco que eu vou te dizer, é louco que eu vou dizer para você. Eu uma criatura há muitos anos. Já senhora, a avó, queria servir como obreiro, tal, sentei, deu uma sumida da igreja, entrou num relacionamento, foi já sei. Aí um sábado, num jejum como esse, tem muitos anos, gente, tem uns 17 anos, eu olhei para a irmã e falei, irmã, você sumiu, não estou te vendo mais. Eu não sei se na época ela, acho que não era obreira, acho que não era, mas queria ser obreira. Eu falei, olha, você tem que... No período que ela queria ser obreira, descobriu esse relacionamento com um camarada que já tinha divorciado 2 ou 3 vezes. Falei, aí é problema. Eu falei, irmã, como é que está o seu relacionamento?
deixou de ir para a célula, porque é a mesma palavra do culto que não sei, começou a arrumar um monte de problema. Sabe? Não, pastor, você sabe, eu me envolvi com essa pessoa. Aí disse, tá, mas como é que tá? Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Já vou dizer tudo bem. Eu disse, irmão, você chegou a se relacionar com essa pessoa? Aí ela baixou a cabeça e começou a chorar, já disse tudo. Aí eu disse, irmão, olha, presta atenção. O que vale para você, vale para uma moça de 17, 15 anos, que é virgem, é o mesmo procedimento. É o mesmo. E ela chorando ali, eu disse, poxa, se arrependeu, que bom, né? Eu falei, vou orar pela senhora, olha, Deus restaura. Mas a senhora entende que é o meu princípio? O que eu ouvi foi assim, absurdo. Não, pastor, é que eu queria saber se ele realmente era o homem da minha vida. Aí eu parei, eu falei para caramba, peraí. A senhora queria saber, levando ele para cá. Eu falei, irmã, aí onde eu não presto, gente, aí eu não aguento, me dá logo uma batedeira, me dá logo um troço assim. Eu falei, a senhora queria experimentar um cara, disse, a senhora queria experimentar um cara para saber se... não. Ó, vamos parar por aqui, porque eu vou terminar sendo grosso com a senhora. Ela, não, tudo bem. Já, eu falei, não, você está arrependido da coisa nenhum. Você é um demônio de bombagina do inferno. Vai tirar onda com a cara de outro, velho. Assuma. Não, pastor, não. Eu queria primeiro provar para saber. Eu falei assim, como é que ia gostar do negócio para poder saber se... É isso que a gente vive. Você está contando um pouquinho. Vocês estão entendendo, gente? É sério. O pessoal tem que brincar. Eu fico pensando se a gente fosse largado. Não, acho que nem a igreja existia mais. Não existia mais. Não rola, velho. Amém? Eu vou entrar num ponto agora que ele é mais profundo, é lógico, né? Quando a gente fala de ministros, né? É lógico que qualquer pessoa, e eu gosto muito daquela marca, né? Todo crente, né? Um ministro, pode ser sim. De repente você vai ministrar aqui dança, você vai ministrar no louvor, não é ministrar só a palavra, mas é lógico que a ênfase vai em cima do líder que vai ministrar a palavra, um líder de célula, um discipulado, né? Você está ministrando. Gente, um líder de célula, ele é um pastor. Ele está pastoreando pessoas ali naquela célula. Vamos lá. Há uma herança para os santificados que se manifesta em dois níveis. Uma herança espiritual e uma herança natural. Vamos ler as duas, Ezequiel, capítulo 44, do 10 ao 16. Ezequiel 44, isso. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quanto Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais do holocausto e outro sacrifício em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdote, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Volta, calma. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando eles se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Então, haviam duas classes, né? Aqueles que foram separados por Deus, os da casa de Zadok, que entrariam realmente para servirem diante do próprio Deus. Para mim é como se houvessem dois tipos de crentes, né? Aqueles que querem realmente aprofundar-se em Deus,
serem realmente cheios ao ponto de estarem na perfeita vontade de Deus, e aqueles que querem estar na boa ou até na agradável. Então, que dentro do seu coração haja esse desejo. Eu vou fazer alguma coisa para Deus, então tem que ser alguém decidido realmente em ser zeloso, né? E há também uma promessa natural, aí no próprio livro 48:11. 48:11. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os sadoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Olhe para o seu irmão e diga assim: quando você decide amar a Deus sobre todas as coisas, Ele se responsabiliza em abençoar a sua vida e te guardar de todo o mal. Amém? Há também uma promessa de uma casa firme. Então, a gente não precisa nem ler essa história, porque a gente conhece a profecia que foi contra Eli, né? Infelizmente, o cumprimento dessa profecia, para quem não sabe, Eli foi um sacerdote que infelizmente, cedeu aos caprichos dos seus filhos. Agora vem uma coisa séria que eu vou falar aqui. Seja pai ou mãe, você não pode ser alguém que ceda aos caprichos dos seus filhos. Sabe por quê? Porque se você ceder aos caprichos, no intuito, achando que você vai ganhá-los, você não vai. Não vai. Você vai estar só afastando. Ou você é firme, posicionado. Ah, pastor, se foi embora, que vá. Ah, pastor, mas se pirar o cabeção, que pire. Mas que não seja você, meu irmão, minha irmã, conivente com o coração maligno que tem o ser humano. Tem pai e mãe que é impressionante, cara. Se o pastor der um apertozinho no filho ou na filha, vai embora da igreja. Ixi, ó, já voou muitos. E se aparecer, tiver pai e mãe aqui que o filhinho vai aprontar a filhinha, vai embora na hora. Porque eu não vou deixar de apertar o filhinho ou a filhinha, porque papai e mamãe estão na igreja e a família vai embora, que vai embora. Tô nem aí. Mas é que sim, porque o filho está servindo, porque a filha vai embora, meu amigo. Não tem conversa, não tem acordo. Infelizmente, a linhagem de Eli foi perdida, vocês sabem da história, né? Agora vamos falar um pouco sobre o zelo da santidade, o sacerdócio perpétuo. Neemias. Agora deu um branco, gente. Se é Neemias, é números. É Neemias, né? Ou números. Acho que é números. Deixa eu olhar aqui no meu livro. É números, né? É números. É Números 25, do 1 ao 13. Isso é interessante. Sabe por quê? Quando nós dividimos o nosso coração, a quem nós devemos servir, a gente já começa um relacionamento deturpado com Deus. Quando eu decido, quando no meu coração há uma decisão de verdade a servir a Deus sobre todas as coisas, aí, meu irmão, não há espaço no meu coração para que nenhum tipo de ídolo possa competir com Deus. Ele diz aqui: enquanto Israel estava assistindo, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo e enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês preste atenção ao que você vai ler agora, porque isso aqui, gente, olha, isso está no meu coração desde o começo da minha conversão. É uma decisão, é uma escolha.
E é triste que eu vou te falar já já. Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. É triste. Muitas vezes você tem que tratar um filho, uma filha, um parente seu. É triste. É doloroso? É doloroso. Mas tem que ser feito. Muitas vezes Deus vai provar o seu coração em saber como você vai tratar aquele parente, o irmão, a mãe, o pai. Nossa, eu vivi isso demais na minha vida. Chegou ao ponto de muitas vezes ser compreendido na própria casa dos meus pais na época. Mas ou você mata no coração essa aliança maligna, essa aliança diabólica. Olha, essa semana eu vi uma coisa que doeu muito no meu coração. Eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, quantas pessoas boas entre nós pararam porque a aliança com os filhos foram muito maior do que ao Deus de Israel e do que a sua liderança, que nesse caso sou eu. Pastor, o senhor está dizendo que as pessoas deveriam ser mais fiéis a Deus e ao Senhor do que os filhos? Eu não só estou dizendo, como eu estou te mostrando na Bíblia. Teve gente que preferiu os filhos do que a minha esposa. Sabe qual foi o final? Muitos destes, a maioria, estão no mundo no começo dessa igreja. Viraram verdadeiros déspotas, arrogantes. Tem uns que eu não aguento nem olhar. Eu falei, Jesus, ó, me dá até arrepio. Me perdoa. Não é que eu odeio, mas se tornaram arrogantes, prepotentes. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando que os pais não falaram em casa de mim, da minha esposa. Não, o pastor é duro. E eles ouvindo ali, né? O pastor é isso, o pastor é aquele outro. Porque o pastor é assim, porque o pastor é assado. Fritaram no óleo quente o pastor. Aí veio a paga depois. Tudo estressado, cansado, a maioria. Alguns estão caminhando conosco, sabia? Mas não estão bem das pernas, não. Viraram verdadeiros religiosos. Sabe por quê? Porque não... Gente, aqui ele manda matar. É lei. Senta comigo que eu vou te explicar melhor. Eu vou dar uma pinçada. Naquela época não tinha o sangue de Jesus. Quando o diabo chegava diante de Deus cobrando alguma coisa do povo que deveria ser fiel, porque os benefícios de Deus para o povo eram muitos. É Mar Vermelho abrindo, é Faraó sendo sepultado lá no Mar Vermelho com seus carros e cavaleiros, é maná, é ave do céu caindo, cordonice para comer. Gente, é bênção, é fogo à noite para aquecer no deserto, é coluna de sombra durante o dia, é muita bênção. O povo se acostumou. Tem gente que se acostuma. E se você não ficar esperto, você dança. A exigência era muito alta. E o diabo chegava e dizia, tá, você protege o povo, mas olha aí. O filho daquele, a filha daquela, aquele outro, aquele que... Você não é justo? Gente, o diabo cobra. É hilário o que eu vou dizer. É hilário. Mas é uma realidade. É uma meia-verdade, se existe meia-verdade. Quem assistiu o Alto da Compadecida? Não sei, eu sei que foi assim. Você lembra do julgamento lá? O promotor de acusação, o diabo. Eu não tenho purgatório, esquece essas porcarias. Mas é aquilo mesmo, chega diante de Deus. A gente teve uma aula no EIFOL, há uns 12 anos atrás, fantástica sobre isso. Eu já tinha entendimento, mas aquela aula me abriu a cabeça, que eu digo, meu Deus, aquilo que eu já sabia que era verdade, agora torna-se mais condensado. O pastor Cote falou uma coisa que é verdade, ele disse assim, sabe como é que Deus governa o universo? Ficou todo mundo assim, eles como um grande tribunal, e ele mostrou, né? Realmente, ele está lá em Jó, todos chegam para se apresentar-se diante do justo juiz. De onde você vem? O que ele responde?
de rodear a terra. Viu? Mas só vi. Ah, mas assim, assado. Olha só. Ah, ele é assim porque o Senhor cobre ele de bênção. Quando Deus falava, ele rebatia. Não é que Deus quis fazer uma jogadinha com o diabo, não. Mas tá, então você está dizendo que é porque eu favoreço ele, então eu vou deixar de favorecê-lo. Jó continuou íntegro. Você sabe a história até o final. Então, o universo, o governo, é como um grande tribunal. Você tem que acordar de manhã pensando assim: opa, hoje eu vou estar diante de Deus para ser julgado. Hoje eu vou estar diante de Deus para ser bênção ou maldição. Pastor, tem base bíblica? Vou dar só uma para você. Não, vou dar duas. Efésios 2, do 1 ao 5. Leia depois, se quiser anotar. Quem é que governa esse mundo? O príncipe do poder do ar. Que governa quem? Quem é que governa? Os que vivem na desobediência. Já ensinei isso zilhões de vezes a vocês. Efésios 2, do 1 ao 5. Te mostra como você deve proceder diante de Deus. E ele coloca a nossa vida como nós que éramos, sempre no passado. Então quem governa é o príncipe do poder do ar, que atua ou age nos que vivem na desobediência. Então você como crente, ou acorda para obedecer, ou acorda para desobedecer. Ou você é mau ou você é bom. Pastor, me dá outra base bíblica? Vou te dar. Efésios, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido ele vos... Satanás, o vosso adversário, anda acusando você, rugindo, acusando diante de Deus, buscando quem possa resistir ao diabo. Não faça a vontade dele. Ele, não, filho, ali ó, Maria íntegra, está orando, está buscando. Você não vai tocar. Deu para entender um pouquinho? O governo do universo. Amém? É assim que você tem que acordar e dormir. Eu me acordo e durmo todo dia nisso. Vamos ter uma reunião de homens logo. Os homens de caráter, amém? Vamos voltar a fazer camisa. Rapaz, vai ser rachada essa reunião. Tem ninguém que vai ser só os pedaços daqui. Vai ser power. Porque você tem que aprender a lidar com essa questão de mulher, meu irmão. E hoje é um problema. É ou não é? Não, mas foi tão pra dentro que eu vou continuar aqui. Meu irmão, é um problema. Cadê o Rafinha? Estava ali com ele, estava promulgando para ele. Rafinha, sangue de Cristo é poder. Tem que ser macho em dia de Deus, meu irmão. Homem, mas homem mesmo, para ser respeitador, para ter caráter. É fácil? Aí quem não gosta do negócio que se vira, mas... Quem é macho mesmo sabe que hoje é sofrência, velho. É pancada para você ser íntegro, ser santo. E isso é que é o bom, porque só fica quem realmente vai querer santidade. Quem não quiser, filho, já foi, velho. Já era. Então nós temos aqui a linhagem de Zadok, né? Esdras, que era da linhagem de Zadok, né? Estabelecidos ou removidos do ministério. Muitos, infelizmente, eu vou adiantar por causa do horário, muitos serão removidos do ministério e muitos também serão estabelecidos. Nós temos exemplos do porquê a tribo de Levi foi escolhida. Aí temos a profecia contra Eli. As referências eu vou passar para vocês, tá? Nas células para você ler em casa melhor. Porque a casa de Saul, né? No caso, foi removido. Jeroboão. Agora vamos ler esse trecho para a gente finalizar essa parte, né? Quem vai ser estabelecido removido do ministério. Aí eu posso dizer o seguinte: a tribo de Levi, por quê? Pela santidade, pelo aspecto, como teriam que viver, por essa separação. Eli fechou as vistas para os filhos. Eli foi conivente. Outra coisa, não é porque é seu discípulo. Não, meu discípulo tem predileção. Conversa fiada, tem predileção nada. Ninguém aqui pode ter predileção. Não, porque é meu discípulo, eu não vou. Ah, é que você tem que tratar mesmo. Os discípulos que estão comigo aqui, vou até saber porque alguns não vieram.
sabe como eu ajo. Vacilou? Peraí, o que você quer comigo? Você quer caminhar comigo ou você quer tirar onda com a minha cara? Você decide, velho. E você gosta de ficar te falando 10 vezes, você... Não, a filha é grande, ela anda. Tem gente que quer. Não é porque é discípulo que você vai alisar. Pelo contrário, é que tem que ser um exemplo. Filho tem que ser exemplo. Pai tem que ser um exemplo. Eu me lembro quando Daniel tinha na época, acho que uns 11 anos. Eu sentei com ele numa situação familiar e disse para ele, falou, velho, quem é que manda aqui na casa? Eu falei, o senhor. Quem é que tem o dinheiro aqui? O senhor. Aí eu disse, eu poderia fazer o que eu quisesse, na verdade, sério. Ele disse, por que eu não faço? Eu vou dizer para você, Daniel, por que eu não faço. Porque eu estou mais submisso a você, sua mãe e sua irmã, do que vocês a mim. Porque o poder econômico está comigo, a autoridade está comigo. Quem é mais submisso a quem aqui? Aí eu falei, realmente o senhor. Eu falei, eu sou mais submisso. Tem homens que acham que o papel de submissão é só da mulher. Ei, coitado, é não. Você é tão submisso a sua mulher quanto ela é a você. Aliás, você é mais submisso ainda. Se não for, está fora do script. Não serve. Eli não entendeu que tinha que tratar os filhos mesmo na base do chicote. Vacilou, sai, acabou-se. Mas não. Saul, porque amou o reino. Saul amou o reino. Eu vou contar uma experiência pessoal. Gente, a menina dos meus olhos era o Acauã, minha esposa sabe disso. Foi onde a gente depositou tudo. Mas sabe o que é tudo? Tempo, dinheiro, que é o que menos importa. Paixão, amor. Praticamente na época a minha empresa construiu o primeiro e o segundo salão. Aquilo pra gente era assim, uma coisa, sabe, meu Deus do céu. Nunca imaginava que eu ia sair de lá. Aí Deus nos traz para cá. Eu me lembro nitidamente quando eu orei, falei, Senhor, é da tua vontade que a gente vem aqui para o Antares? A gente já orava por isso há muitos anos, queria isso. E eu me lembro, mas sair dali está tão confortável, meu gabinete, tudo certinho, tudo. Deus falou, é seu ou é meu? Eu falei, ixi, já sei essa história. Oxi, é seu? Eu quero lá conversa. Minha mulher, por que parece, né, ficou mais agarrada do que eu. Falei, sei lá, Gabi, larga. Aí nós começamos aqui, pá. Não fique triste com o que eu vou dizer, meu coração não está aqui. Eu não sei para onde Deus vai nos levar, futuramente. Eu acho que é um futuro bem para frente. Mas não está. A gente faz as coisas minha célula, porque não. Meu filho, minha vida. Minha filha, minha vida. Não se agarre. Deu para entender? Pecados perdoados e suas consequências. Todo pecado, ainda que perdoado, deixará consequências. Cara, isso para mim é assim, eu vou ser muito honesto e falo aqui de púlpito. A gente vai entrar nesse processo, não só dos estudos da Alvalho.com, como também da Alcance, porque quando a gente olha esses estudos, é tudo que a gente vive. Então, essa foi a decisão que nós tomamos de aliançar com os estudos com a Alcance, com a Alvalho, porque é a nossa cara, velho. Não tem como. Aqui, é comunidade XX, não tem erro. Vamos lá. Deus perdoa pecados, sim ou não? Mas tem consequências? Então olhe para essa pessoa linda que está do teu lado e diz, não peque. Confesse a tentação. Porque se confessar pecado, vai ter consequências. O exemplo da geração que saiu do Egito. Gente, eu não vou nem ler isso aqui, porque a gente já sabe isso de trás para frente, frente para trás. Naquela geração, quantos entraram? Por quê? Não, mas por quê? Eu quero saber por quê. Assim, dos pecados, o que mais irritou a Deus?
Não é a desobediência, foi a murmuração. O povo todo, pare, gente, não murmure, ore, por mais que seja difícil, declare. Murmuração fere a natureza santa de Deus. O exemplo de Davi, todo mundo conhece a história. Deus perdoou o pecado dele, mas a consequência, tanto é que quando o templo foi edificado, Deus disse que Davi não concluiria, mas o sucessor dele, porque as mãos de Davi tinham o quê? Sangue, cara, tinha sangue. E não era porque ele matou o filisteu, não, foi porque ele matou o irmão dele quando quis adulterar com a mulher do cara. Paulo foi perdoado? Foi. E aí onde eu digo para vocês o seguinte, gente, eu assisti um filme de Paulo extraordinário. De tudo que eu vi acerca do apóstolo Paulo, aquele filme que foi feito agora, esse Paulo mais recente, mostra para mim, porque Paulo era gay, porque Paulo era isso, porque Paulo era aquilo outro. Tem um monte de gente falando um monte de abobrinho. Não, porque Paulo tinha um problema de saúde. Sim, que ele teve um problema de vista, isso é fato, né? As escamas que caíram dos olhos. Bom, mas ele não morreu cego. Então, para mim não era um problema de visão. Você sabe o que era que Paulo carregava? Para mim, eu posso estar errado. Na eternidade a gente vai ver se você estava certo ou não. Você pode até pensar diferente, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. E não tem como eu particularmente não acreditar que esse espinho na carne era um problema emocional num grau de depressão, de pânico, de sei lá mais o que, descarregado com sentimento de culpa, porque matou muitos dos santos. Foi perdoado? Foi, mas carregava esse trauma. Eu imagino o diabo ali, você matou. Imagina, já pensou? O cara convertido está amarrado, destruído, misericórdia. De repente, um de vocês mata o outro irmão. Como é que você vai ficar? Eu imagino Paulo indo dormir e o diabo, o rosto de Estevão, sanguentado ali, e o povo jogando aos pés de Paulo as vestes do irmão. Eu imagino ele chorando nas madrugadas. Eu matei meu irmão. E eu imagino o próprio Jesus dizendo, ele está aqui do meu lado, Paulo. Mas eu sei, mas eu matei meu irmão. Eu matei. Isso é o que eu penso, né? Não está na Bíblia, você não é obrigado a absorver essa opinião pessoal, mas eu penso assim. Não pense que o espinho na carne de Paulo é porque ele tinha problema de homossexualidade, como alguns dizem. Não penso. Eu penso nessa questão. Os pecados de alguém, ainda que não o removam do ministério, podem diminuir sua herança. Uau! O exemplo de Moisés e Arão, esse a gente vai ler, para a gente fechar agora. Vamos parar aqui nessa lição. Coloca lá, Números 20. Isso. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiarem em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Vamos ler o outro, 22 e 24. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão. 24 agora.
Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que deu aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Todo mundo lembra dessa história? Que história foi essa? Onde ele bate e não apenas toca. E agora, olha assim para o irmão que está do lado, olha para o irmão que está do lado, olha mesmo, você está começando a entender por que o nosso pastor não alisa e não tem predileção. Saia feliz nesse dia. Vocês não vão me impedir de chegar na eternidade. Eu não dá esse amenzinho assim, não. Ninguém vai me impedir de chegar na eternidade. Diga-se para o seu irmão, ninguém vai me impedir de chegar na eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. Isso é só o começo. Você imagina daqui para frente. Você imagina o que está por vir, meu filho. Meu Deus do céu. Amém? Fica assim amanhã. Oh, meu Deus, tomara que a gente salve, para que a gente outro sábado. Aleluia. Gente, Bíblia é extraordinária. O nome da Bíblia é perfeita. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa bênção, por tudo que recebemos, pelos santos que estiveram aqui hoje. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de te servir, honrando o teu nome em tudo. Que o Senhor nos abençoe agora ao retorno dos nossos lares, que tenhamos um dia de excelência, cheio de paz, que tenhamos um dia cheio do amor de Jesus, que sejamos tomados pela tua glória. Pai, abençoe as células que estarão reunidas hoje. Seja um dia tão maravilhoso, porque estaremos praticamente na tua presença, muitos estarão na tua presença. Oh Deus, leva-nos agora em paz aos nossos lares, nos abençoando e nos preparando para um culto extraordinário amanhã também contigo, em nome de Jesus. Amém? Beijo no teu coração, vá na paz e que Deus te abençoe. Tenha o melhor final de semana da sua vida em Cristo Jesus.